E aí, pessoal? Preparados para mais um mergulho nas sombras com o canal Ecos de um Crime? Não se esqueçam de se inscrever no canal, comentar e ativarem as notificações. Então, bora lá! Em 12 de fevereiro de 1993, na cidade de Buttle, próximo a Liverpool, Inglaterra, tornou-se um cenário de um crime que chocou o mundo pela brutalidade e pela pouca idade dos envolvidos. James Patrick Bulger, nascido em 16 de março de 1990, tinha apenas 2 anos quando foi sequestrado e assassinado. O que vai te chocar é a idade dos dois responsáveis pelo crime. James Patrick Bulger, filho de Denise Bulger, era uma criança extremamente feliz, com uma alegria que contagiava a todos à sua volta. No dia 12 de fevereiro de 1993, John e Robert não foram à escola e decidiram passar o dia em um shopping. O shopping em questão era o New Strand, em Liverpool, na Inglaterra. Eles passaram seu tempo brincando e jogando nos fliperamas. Denise passeava com James por esse mesmo shopping. Denise acabou entrando em uma loja junto com James e acabou se distraindo. E nessa pequena distração, James saiu de perto de Denise e ficou brincando em frente à loja. John e Robert estavam por perto, observando as pessoas, e se aproximaram de James quando perceberam que ele estava sozinho. Conversaram com ele e conseguiram convencer o menino a acompanhar eles para outro lugar. Tanto é que existem registros dos 3 saindo do shopping e um deles estavam de mão dadas com James. Mais de 30 pessoas chegaram a ver os meninos andando pelas ruas, já que eles andaram cerca de 4 quilômetros a pé. As pessoas que viram os 3 relataram que James parecia assustado e estava chorando. Mais de 30 pessoas avistaram os 3. Porém, apenas 2 pessoas chegaram a perguntar às crianças por que James estava chorando. Na primeira abordagem, responderam que estavam levando James a uma delegacia, pois o menino estava perdido, já que era visível um sangramento em sua cabeça. Já na segunda abordagem, eram os irmãos mais velhos de James e estavam indo para casa, pois ele havia se machucado. Os meninos continuaram a caminhar até uma ferroviária, onde torturaram o menino, chutaram, espancaram, jogaram tinta azul em seu rosto, bateram com pedras, tijolos e uma barra de ferro que pesava 10 quilos. E também colocaram várias baterias no corpo de James, em sua boca e em outras cavidades. Não vou entrar em detalhes nessa parte, mas vocês já devem imaginar o que acontece. Apesar de ambos os meninos se recusarem a falar sobre, ele sofreu diversas fraturas no crânio e haviam sinais de hemorragia. Foram tantos ferimentos que a polícia não foi capaz de dizer com certeza qual deles havia sido fatal. James provavelmente já estava desacordado quando os garotos o levaram para o trilho do trem com a intenção do trem passar e acharem que foi um acidente. E assim não desconfiariam que foi 2 pessoas que causaram tudo aquilo. John e Robert, assim que deixaram o corpo de James nos trilhos, foram para suas casas. Se passaram 2 dias de busca desde o momento em que Denise percebeu o desaparecimento de seu filho, até o dia em que a polícia encontrou o corpo de James, no dia 14 de fevereiro. O médico que examinou o corpo de James afirmou que ele já estava morto quando foi deixado nos trilhos. Portanto, a morte foi um homicídio e não acidental. Como James havia sido visto por último no shopping com sua mãe, a polícia resolveu pegar todas as imagens das câmeras de segurança para poder analisar as filmagens. E nessas filmagens, eles viram James saindo com 2 crianças mais velhas que ele. E com as imagens da época, não foi possível identificar os 2 garotos. Porém, o caso se tornou muito comentado por conta da brutalidade com uma criança de apenas 2 anos. Os noticiários ficaram passando as imagens das câmeras para que talvez alguém pudesse reconhecer os 2 garotos. Um menino chegou a ser interrogado, porém a polícia percebeu que ele não estava envolvido, mas isso não impediu as pessoas de ameaçar sua família. Eles tiveram que se mudar para outra cidade. A polícia conseguiu descobrir os envolvidos quando uma mulher que estava assistindo ao noticiário reconheceu um dos garotos como seu vizinho. Ela ligou para a polícia, que foi até lá e levou John e Robert para interrogatório. Durante a investigação, a polícia assistiu pelas gravações que os meninos, além de estarem matando algo, estavam até mesmo furtando algumas lojas, além de jogarem fliperama. Eles furtaram doces, uma lata de tinta azul, baterias e um boneco troll. Foi possível ver nas imagens que em vários momentos os 2 garotos paravam e ficavam observando as crianças que estavam por ali. Os 2 acabaram confessando que cometeram o crime e também disseram que já estavam planejando há alguns dias. Segundo eles, o plano era levar uma criança até os trilhos e ver o trem passando por ela. Robert foi colocado como autor principal, pois durante as entrevistas ele se manteve muito calmo e sem demonstrar remorso. Mesmo com os 2 confessando, a polícia fez testes para confirmar tudo o que eles disseram. Havia tinta azul na roupa dos 2, sangue de James em seus sapatos e também um hematoma que era exatamente a marca de sapato de um deles. No dia 20 de fevereiro, eles foram ao tribunal e, na tentativa de preservar a identidade dos envolvidos, a polícia se referia a eles como criança A e criança B. No final do julgamento, o juiz condenou os 2
dois, sem saber ao certo quais seriam suas penas. A população estava indignada com o caso, tanto por sua natureza quanto pelo fato do juiz tentar preservar as identidades dos envolvidos. No dia do julgamento, cerca de 500 pessoas estavam fora do tribunal protestando. O juiz acabou cedendo, pois até mesmo a sua integridade estava sendo questionada pelo fato de decidir não revelar as identidades. John Venables nasceu em 13 de agosto de 1982 e Robert Thompson em 23 de agosto de 1982, na época em que o caso aconteceu. Um novo julgamento havia sido marcado para decidir a sentença dos dois. Eles foram separados de seus pais e permaneceram detidos até o próximo julgamento. Como as identidades haviam sido reveladas, as pessoas estavam ameaçando os pais de Robert e John, que acabaram mudando de estado por conta disso. No dia 1º de novembro de 1993, John e Robert estavam no tribunal acompanhados de 2 assistentes sociais cada. Eles foram condenados a uma instituição para jovens infratores separadamente e com um tempo mínimo de 8 anos de detenção. A população estava indignada com uma pena tão leve que eles receberam. Eles foram enviados para as instituições onde receberam novas identidades. Em 2001, eles decidiram soltar os dois, pois acreditavam que eles não eram mais uma ameaça para a sociedade. Eles precisavam seguir algumas restrições. Não podiam ter contato com a família de James, não podiam voltar ao estado de Merseyside, onde ocorreu o crime, e nem poderiam ter contato um com o outro. John foi enviado para a prisão em 2010 por violar um dos termos de sua licença. Foi libertado em liberdade condicional em novembro de 2013 e em novembro de 2017 foi novamente enviado para a prisão por possuir imagens de pornografia infantil em seu computador. Ele permaneceu na prisão em 2023 depois que seus apelos por liberdade condicional foram rejeitados. Robert não teve mais problemas com a polícia desde que foi liberado em 2001. Segundo relatos, ele supostamente vive um relacionamento amoroso de longo prazo com um homem que conhece sua verdadeira identidade. A sociedade britânica ficou dividida entre aqueles que clamavam por punições mais severas e os que buscavam entender as causas que levaram 2 crianças a cometerem um ato tão hediondo. A tragédia de James Bulger permanece como um lembrete doloroso da vulnerabilidade infantil e da necessidade de vigilância constante para proteger os mais jovens. Você já ouviu falar no caso de Adriana Ruto? É uma história chocante e triste que aconteceu em 2007, na pequena cidade de Esto, Flórida. No dia 8 de agosto, Amanda Lewis ligou desesperada para o 911, dizendo que tinha encontrado sua filha, Adriana, de apenas 7 anos, boiando inconsciente na piscina da família. Quando os paramédicos chegaram, eles tentaram reanimá-la, mas infelizmente ela não resistiu e foi declarada morta no hospital. Inicialmente, tudo parecia um trágico acidente doméstico. Só que algo aconteceu e mudou completamente a direção da investigação. AJ, o meio-irmão de Adriana, que na época tinha apenas 6 anos, disse inicialmente para seu avô que sua mãe tinha segurado a irmã debaixo d'água de propósito. Depois disso, seu avô foi imediatamente à polícia para relatar. AJ contou que viu Amanda afundando Adriana na piscina como forma de punição. Imagina a cena, um garotinho testemunhando algo tão brutal e depois contando tudo isso para os policiais. A polícia não sabia em quem acreditar, já que Amanda, a mãe das crianças, disse desde o início que tudo foi um acidente. Porém, AJ disse que não, e contou essa história que sua mãe tinha segurado a irmã debaixo d'água, mas às vezes ele acabava mudando alguns fatos da história. Como a polícia não tinha certeza, começou a investigar melhor e encontrou algumas coisas estranhas. Descobriram que Adriana tinha sido diagnosticada com TDAH e Amanda sempre teve dificuldades em lidar com a filha. Além disso, quando os investigadores foram até a casa da família, perceberam que não havia brinquedos na casa, o que Amanda justificou dizendo que tinha guardado todos em um galpão como forma de castigo. Mas quando os policiais investigaram o galpão, não havia brinquedo algum. O quarto das crianças também tinha um cheiro muito forte de xixi, e os colchões das crianças não tinham nem mesmo lençóis. A médica que tentou salvar Adriana durante 1 hora no hospital, quando foi dar a notícia a Amanda, disse que ela não demonstrou reação alguma, diferente de quando o bombeiro que chegou na casa e se deparou com ela desesperada, assim como na ligação que ela fez para o 911. Segundo familiares da Amanda, esse era apenas o jeito dela de lidar com as coisas. Mas para a polícia, a mudança completa de comportamento significava alguma coisa e continuou com a investigação. A polícia decidiu chamar um especialista para ajudar no caso, e ele analisou as filmagens da entrevista com AJ e viu que possuía várias falhas dos policiais, já que eles não tinham o treinamento específico para interrogar crianças e saber as perguntas certas a se fazer. Ele então conversa com AJ
e acaba contando a mesma história, mudando apenas o lugar em que ele estava no momento em que a mãe afogou a irmã. Então o policial começou a achar que ele poderia ter sido induzido por alguém a contar essa história, e a polícia logo chegou no padrasto da Amanda, no caso o avô das crianças, Charles, já que ele chegou na casa 30 minutos depois do incidente e ficou cerca de 15 minutos sozinho com o AJ. A polícia perguntou a Charles o que ele e o AJ conversaram, e ele respondeu que perguntou ao garoto o que tinha acontecido e lembrou ao AJ de sempre contar a verdade. E foi depois disso que ele contou que a mãe afogou a irmã na piscina. A relação de Amanda e de Charles não era das melhores. Ele dizia que ela deixava as crianças com fome por horas e que ela não era uma boa mãe. Por conta disso, eles não se davam muito bem, já que, segundo ele, ela era muito abusiva na forma de educar os filhos. E logo a polícia se viu entre dois lados da história novamente, e não sabia no qual acreditar, já que Charles aparentemente não se dava bem com Amanda, e por isso tinha um motivo para criar essas histórias e induzir AJ. E do outro lado tinha Charles alegando que Amanda era uma péssima mãe para seus filhos. Investigando mais a fundo, a polícia descobre que Adriana não foi a primeira filha que Amanda perdeu. Quando Amanda tinha apenas 17 anos, ela ficou grávida de seu primeiro filho, chamado Alex. Quando Alex tinha cerca de 1 ano e 4 meses, ele parou de respirar. E segundo o que ela contou para a polícia, ela deixou ele dormindo no quarto e voltou poucos segundos depois, e ele já estava caído no chão e sem respirar. Na autópsia, disse que ele teve uma convulsão e por conta disso ele acabou falecendo. Tudo isso, e somado ao testemunho de AJ, foi o suficiente para que Amanda fosse presa em setembro de 2007, acusada de assassinato em primeiro grau. Seu julgamento foi muito intenso e a defesa tentou desacreditar do depoimento do menino, já que o AJ foi ao tribunal testemunhar contra sua mãe, mesmo tendo apenas 7 anos de idade. A defesa alegava que ele era muito novo e que a sua versão dos fatos tinha algumas inconsistências. AJ chegou a levar um desenho explicando o que aconteceu. No vídeo do testemunho de AJ no tribunal, quando ele vê a própria mãe, ele começa a chorar e leva algum tempo até ele se recompor e voltar a dar seu testemunho. Outras pessoas testemunharam no julgamento. Isso inclui a mãe de Amanda, que contou que Adriana tinha muito medo de água e por isso era bem estranho que ela fosse brincar próximo à água, já que ela tinha muito medo. Colegas de trabalho de Amanda também chegaram a relatar que alguns meses antes do caso, Amanda estava extremamente furiosa com Adriana, já que ela tinha riscado o banco do carro novo com caneta permanente e chegou a dizer que queria matar a filha por isso, e já estava de saco cheio. Amanda no tribunal contou a mesma história, que tudo foi um acidente e não tinha matado a própria filha. O que Amanda não contava era que a acusação tinha os laudos médicos de quando Adriana chegou no hospital, e constavam várias marcas roxas na testa de quando ela chegou no hospital. Isso consiste com o testemunho de AJ de que a mãe tinha segurado a cabeça da irmã para afogar ela. Mas no fim de 4 dias depois do julgamento, o júri levou apenas 2 horas para decidir. Amanda foi considerada culpada pelo assassinato da própria filha e condenada à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. AJ foi adotado por uma família e se adaptou muito bem e vive feliz com a nova família. O caso da Adriana Ruto ganhou muita repercussão na mídia e foi tema de vários programas de crimes, como True Crimes with Aphrodite Jones. Até hoje, muita gente questiona se Amanda foi realmente a culpada ou se tudo não passou de um terrível mal-entendido. Mas uma coisa é certa, esse caso é um dos mais perturbadores envolvendo crimes familiares. Barbora Skarlova, uma criminosa tcheca que se disfarçou de criança para enganar famílias e cometer crimes terríveis. Em 2007, seu caso chocou o mundo, revelando uma trama envolvendo sequestro e tortura infantil de um jogo psicológico complexo. As irmãs Klara Meurova e Katerina Meurova são peças centrais dessa história que inspirou até filme. As irmãs nasceram em Kurim, na República Tcheca, e desde cedo apresentavam comportamentos excêntricos, pois acreditavam que tinham vindo ao mundo para servir a um propósito divino. Desde muito cedo demonstravam esses comportamentos e obsessões em práticas religiosas extremas. Seus comportamentos preocupavam até mesmo os professores, que chegavam a alertar seus pais que as garotas poderiam sofrer de distúrbios esquizofrênicos. E sempre que isso acontecia, ou que as garotas chamavam a atenção por conta dos discursos excêntricos, elas se mudavam para outra cidade. Clara chegou a receber tratamento, porém, sua mãe interrompeu o uso dos remédios receitados por um psiquiatra. Com o passar dos anos, Clara acabou indo morar sozinha, após uma briga com sua mãe, e começou a fazer faculdade de engenharia. Porém, ainda tinha sua obsessão religiosa, e seus colegas relatavam que ela era uma pessoa muito quieta e não fazia questão de se enturmar. Clara acabou indo morar com Janos, um homem mais velho, que acabou conhecendo e tendo 2 filhos. E nesse período casada, deixou um pouco de lado sua obsessão religiosa. Porém,
Clara insistiu que seu marido tinha uma vida dupla e chegou a dizer às pessoas que ele era muito agressivo. Um assistente social chegou a ir até a casa da família para averiguar esses relatos, e depois disso eles decidiram se separar, e Clara ficou com a guarda dos 2 filhos. Clara voltou com sua obsessão, e para retomar as coisas, o primeiro passo era se reconectar com sua irmã, Caterina, que vivia entrando e saindo de clínicas de apoio e da cadeia por prostituição. Nessa mesma época, a mãe das meninas faleceu e elas herdaram a casa onde cresceram. Decidiram se mudar para a casa, Clara, seus 2 filhos e Caterina. Caterina, como vivia entrando e saindo das clínicas, conhecia diversas pessoas. Uma delas foi Bárbara Skarlova, que possuía uma rara doença que a deixava com uma aparência de uma garota de 12 anos. E ela usava sua aparência para escapar das medidas legais. Ela conseguiu escapar da clínica psiquiátrica que estava internada e acabou virando amiga de Caterina, e aos poucos conseguindo fortalecer sua amizade com Clara também. E com isso conseguiu que fosse morar na casa de Caterina e a irmã. Nessa época, André tinha 8 anos e Jakub 10, os 2 filhos de Clara. As irmãs já possuíam suas próprias crenças e obsessões. Porém, com Bárbara com elas, as coisas mudaram, e para pior. Bárbara era manipuladora e se aproveitava de como as irmãs eram religiosas e moldavam as duas, e convenceu elas a se converter a um culto chamado Movimento Graal. Bárbara manipulava tão bem as irmãs que conseguiu convencer Clara a raspar o cabelo, usar roupas velhas e parar de tomar banho. Caterina apoiava tudo isso, mesmo não sendo devota ao culto, pois segundo Bárbara, ela não era digna. Bárbara se comportava como uma adulta, manipulando as irmãs, mas às vezes ela se comportava como uma criança, e começou a ter muitos ciúmes dos 2 meninos, já que Clara cuidava muito bem deles por serem seus filhos. Com isso, ela começou a criar situações que colocavam os meninos como os culpados. No início eram coisas pequenas, como quebrar algo, porém ela passou a dizer coisas que afetavam diretamente a religiosidade de Clara, que foi até ela para procurar conselhos sobre o que fazer com os meninos. Bárbara disse que a melhor coisa a se fazer era manter os meninos presos para que Clara pudesse controlá-los. Então elas encomendaram com um ferreiro que fazia canis uma grande jaula e instalaram no porão da casa. Assim, os meninos não conseguiriam se comportar mal e poderiam receber alimentos pelas grades da jaula. Eles foram despidos e colocados na jaula. Não poderiam sair nem mesmo para ir ao banheiro, e elas justificavam seus comportamentos como atos para Deus, e por isso não tinham remorso pelo que estavam fazendo. Elas realizavam reuniões da seita na casa, e muitas pessoas entravam e saíam. Algumas até ficavam alguns dias por lá. Enquanto isso, elas torturavam os garotos, pois segundo Bárbara, os meninos estavam possuídos. Elas queimavam os meninos com cigarros por todo o corpo, espancavam eles e torturavam eles psicologicamente, pois eles não poderiam reclamar e nem chorar por nada do que estava acontecendo lá dentro. Chegaram até mesmo a dar choques nos meninos e afogá-los. Elas cortavam seus braços para que sangrassem, para que pudessem colocar seu sangue no vinho e servir para os convidados da ceia. Bárbara convenceu a Clara a cortar pedacinhos de Jakub em um dia que Caterine não estava em casa, e as duas praticaram canibalismo na frente dos meninos. Em um dia de descuido delas, os meninos conseguiram fugir. Porém, quando eles estavam no quintal, Caterina viu os meninos e conseguiu pegá-los e colocar de volta na jaula. Depois disso, Bárbara teve a ideia de colocar câmeras para poder vigiar os meninos quando elas não estavam por perto. Elas foram a uma loja de criança e compraram babás eletrônicas para recém-nascidos que tinham câmeras e instalaram no porão. Com isso, um vizinho que havia o mesmo aparelho em casa começou a receber imagem dos meninos no porão, mas ele demorou a perceber de onde vinham as imagens. E quando perceberam que as imagens eram reais e que vinham da casa vizinha, ele filmou as imagens e denunciou a polícia. No dia 10 de maio de 2007, a polícia invadiu a casa e conseguiu chegar até o porão, depois de prenderem as irmãs na viatura. No porão viram os garotos, um desacordado e outro em estado de choque, na jaula, e toda a sujeira do ambiente, inclusive símbolos estranhos pintados nas paredes. Mas em outro canto, fora da jaula, havia uma garotinha que correu para os policiais e disse que era uma prisioneira daquele lugar e que se chamava Anika e era filha adotiva de Clara. Os policiais levaram Anika para fora da casa, com uma assistente social, e voltaram para ver os meninos. E assim que conseguiu um momento de distração, Anika, que na verdade era a Bárbara,
fugiu do local. O caso logo se tornou muito comentado na República Tcheca e mundialmente conhecido. Os meninos foram levados a um hospital, onde receberam tratamento de saúde e psicológico, devido aos maus tratos sofridos durante aquele 1 ano que permaneceram em cativeiro. O filho mais velho de Clara testemunhou e relatou todas as atrocidades que sofreu naquele porão. 3 jurados passaram mal durante os relatos, e um homem que estava assistindo no tribunal tentou agredir Clara com um martelo. Depois disso, o juiz ordenou que o julgamento se seguiria em portas fechadas. As irmãs se declararam inocentes e colocaram a culpa em Bárbara, que havia se aproveitado da fragilidade emocional das duas. Bárbara foi para fora do país e ficou um tempo na Alemanha, e depois foi para a Noruega, e lá assumiu outra identidade falsa, agora de um menino chamado Adam, e conseguiu até mesmo ser adotada por um casal. Ela foi tratada como um garoto de 13 anos e foi até mesmo para a escola. Ela já estava com 35 anos de idade e ninguém imaginava isso. Ela passou 1 ano com essa família até a polícia descobrir seu paradeiro. Ela foi extraditada de volta e foi julgada junto com Clara e Caterina. Psiquiatras diagnosticaram as irmãs com um quadro de esquizofrenia grave. Em março de 2019, condenou Clara em 9 anos de cárcere em uma instituição psiquiátrica e Caterina a 8 em outro hospital psiquiátrico. Bárbara não foi condenada à prisão, porém foi colocada em uma instituição para criminosos com doenças mentais. Ela recebeu tratamento para seu crescimento e até hoje vive em um manicômio judiciário, em Praga, e não possui previsão para ser solta. Os meninos se recuperaram dos traumas sofridos, e o pai recebeu a guarda, e todos moram na Hungria. O caso Bárbara Skarlova é um dos mais bizarros da história criminal, destacando até onde a manipulação psicológica pode chegar. Ele também gerou debates sobre a influência de seitas e o perigo de indivíduos altamente manipuladores. Os corredores silenciosos da renomada Universidade de Yale tornaram-se o cenário de um mistério sombrio em setembro de 2009. O desaparecimento de Annie Lee, uma estudante de doutorado de 24 anos, abalou a comunidade acadêmica e trouxe à tona perguntas inquietantes sobre a segurança de um dos campos mais prestigiados do mundo. Quem era Annie? Por que ela desapareceu? Como isso poderia ter acontecido em um prédio de alta segurança repleto de funcionários e câmeras de segurança? Annie Marie Lee era uma jovem brilhante com um futuro promissor. Nascida em San José, na Califórnia, nos Estados Unidos, em 3 de julho de 1985, era filha de imigrantes vietnamitas. Foi descrita como uma pessoa querida, engraçada, educada e amigável. Ela se destacou academicamente desde cedo. Ela foi oradora da sua turma no ensino médio. Annie ganhou uma bolsa integral para a Universidade de Worcester, onde se formou em Biologia do Desenvolvimento Celular. Posteriormente, ela ingressou na Universidade de Yale para realizar pesquisas avançadas em farmacologia. Annie estava noiva de Jonathan Widowski. Eles se conheceram na faculdade e logo começaram a namorar. Tudo ia bem no relacionamento deles, mesmo à distância, já que Jonathan estava fazendo seu doutorado em Nova York, e a data de seu casamento já estava marcada. Aconteceria no dia 13 de setembro de 2009. No dia 8 de setembro de 2009, Annie seguiu sua rotina normalmente, vestida de maneira simples com uma camisa verde e uma saia longa preta. Ela foi ao prédio de pesquisas localizado no campus de Yale. O prédio era conhecido por seu alto nível de segurança, com acesso controlado por cartões magnéticos e câmeras em quase todos os corredores. Por volta das 10 horas da manhã, as câmeras registraram Annie entrando no prédio, mas algo inesperado aconteceu. Ela nunca foi vista saindo. Quando Annie não voltou para casa naquela noite, os colegas e amigos ficaram preocupados. Sua bolsa, celular, carteira e outros pertences permaneciam intactos em seu escritório no prédio de pesquisas. Preocupados, logo notificaram as autoridades. Os primeiros dias de investigação foram caóticos. O desaparecimento em um local tão bem vigiado parecia impossível. Equipes policiais analisaram horas e horas de imagem das câmeras de segurança e conduziram buscas detalhadas pelo prédio, mas sem sucesso. A investigação logo focou-se em indivíduos com acesso ao prédio, pois já que Annie não foi vista saindo, apenas entrando. A polícia e as pessoas tinham suas teorias. Justamente no dia de seu desaparecimento, o prédio onde foi vista pela última vez teve o alarme de incêndio acionado, o que ajudou a dificultar a investigação.
Como o prédio tinha um sistema seguro de segurança, já que era monitorado por câmeras e com acesso controlado por cartões magnéticos, Anne também tinha o seu, e após alguns dias a polícia teve acesso aos seus registros, e com isso puderam verificar que ela nunca saiu do prédio, e apenas 3 outras pessoas entraram na sala de pesquisa G13, onde Anne conduzia sua pesquisa. Um homem que foi realizar um serviço terceirizado, a própria Anne e Reynold Clark. A polícia investigou os dois, pegou seus depoimentos e verificaram se condiziam com os registros das câmeras de segurança. Após seus depoimentos verificados, a polícia coletou amostras de DNA de ambos. Enquanto a busca prosseguia, foram encontradas gotas de sangue pelo laboratório e até mesmo uma luva descartável e uma meia suja de sangue que estavam escondidas na ventilação da sala, e ambas as peças sem seus pares. Enquanto a polícia buscava por pistas em todo o prédio, incluindo uma sala chamada G22, onde encontraram pérolas de um colar que Anne supostamente estaria usando no dia de seu desaparecimento, os investigadores decidiram usar luminol nessa sala e tudo se acendeu. Algo horrível havia acontecido naquele local. Alguns dias tinham passado e um cheiro forte podia ser percebido, e foi então que decidiram trazer um cão farejador para ajudar nas buscas. O cão levou os policiais até uma parede, apontando que havia algo lá. O evento, que deveria celebrar o início de uma nova vida com seu noivo, tornou-se um lembrete doloroso de sua ausência. Após uma inspeção detalhada com a ajuda de equipamentos especializados, o corpo de Anne foi encontrado escondido dentro de uma cavidade em uma das paredes do porão do prédio de pesquisas. Foi necessário destruir a parede para recuperar seu corpo. A autópsia revelou que ela havia sido estrangulada e tinha mandíbula e clavículas quebradas e diversos hematomas de roxo em seu corpo. Em suas roupas íntimas também havia resíduos. Sua morte foi causada por asfixia traumática. Junto ao local onde o corpo estava, foi encontrada uma luva descartável e uma meia sem seus pares. Foi encontrado também uma caneta verde. O campus de Yale ficou em estado de choque. Como isso pode acontecer em um ambiente tão seguro? Quem poderia cometer um crime tão brutal e esconder o corpo de uma maneira tão meticulosa? As perguntas deixaram a comunidade acadêmica e o público perplexos. Durante os dias seguintes, a atenção se voltou para identificar o responsável pelo assassinato. Raymond Clark, um técnico de laboratório de 24 anos que trabalhava no mesmo edifício, era conhecido por ser controlador e meticuloso em relação ao trabalho no laboratório, frequentemente repreendendo colegas que, segundo ele, não seguiam os protocolos adequados de organização e limpeza. Os investigadores notaram arranhões no rosto e nos braços de Clark, que ele alegou que teriam sido causados por seu gato. Além disso, relatos de colegas indicaram que ele frequentemente demonstrava um comportamento agressivo e possessivo em relação ao espaço do laboratório, mas foram as provas físicas que o conectaram diretamente ao crime. A análise de DNA foi crucial. Amostras de DNA de Clark foram encontradas em itens próximos ao local onde o corpo de Anne foi ocultado, incluindo uma meia ensanguentada e um jaleco descartado, ambos também contendo sangue de Anne. Esses resultados confirmaram o envolvimento do técnico ao crime. Além disso, imagens de câmeras de segurança mostravam que Clark havia passado boa parte do dia no prédio, perto do local onde o corpo de Anne foi encontrado. Isso pode ser confirmado através dos registros dos cartões magnéticos em uma planilha de controle assinada manualmente. E, coincidentemente, Clark sempre usava uma caneta verde para isso. Porém, para registrar sua saída final, ele usou uma caneta preta. Tudo que a polícia conseguiu no local onde o corpo foi encontrado, eles enviaram para análise. No dia 17 de setembro de 2009, Clark foi preso sob suspeita de assassinato. A notícia de sua prisão trouxe alívio para a comunidade, mas também gerou mais perguntas. O que teria levado um técnico de laboratório a cometer um crime tão hediondo contra uma colega? Durante os interrogatórios, Clark manteve sua postura evasiva, oferecendo explicações inconsistentes para suas ações no dia do desaparecimento de Anne. No entanto, diante das evidências incontestáveis, ele acabou confessando o assassinato. Em março de 2011, segundo o relato oficial, Clark atacou Anne após uma discussão no laboratório, estrangulando-a e escondendo seu corpo na cavidade de uma parede. Porém, nunca admitiu o abuso, mesmo com as evidências provando o contrário. Clark admitiu o assassinato em um acordo apenas para não receber uma sentença de prisão perpétua. A sentença de Clark foi severa,
44 anos de prisão, sem possibilidade de liberdade condicional. No tribunal, ele pediu desculpas à família de Anne, mas suas palavras não foram suficientes para amenizar o impacto devastador de suas ações. Não há justificativa para o que eu fiz, disse Clark em sua declaração final. Enquanto isso, a repercussão do caso provocou mudanças significativas em Yale e em outras universidades. Questões sobre segurança no campus, especialmente em áreas de pesquisa, foram amplamente debatidas. Como um crime tão hediondo pode ocorrer em um local considerado seguro? O caso expôs falhas nos protocolos de vigilância, levando a revisões rigorosas, e Yale implementou novas medidas de segurança, incluindo câmeras adicionais, treinamento para os funcionários e maior controle de acesso. Além disso, o caso de Anne trouxe à tona discussões sobre violência no local de trabalho. Especialistas apontam que o comportamento que Raymond Clark, controlador e agressivo, muitas vezes são ignorados até que algo grave aconteça. A tragédia serviu como um alerta para a importância de identificar e abordar sinais de comportamento problemático, antes que escalem para atos de violência. A família de Anne enfrentou o desafio de transformar sua dor em um legado positivo. Os amigos e colegas criaram fundações em seu nome para apoiar mulheres na ciência, perpetuando o sonho de Anne de contribuir para a humanidade por meio da pesquisa. Apesar das medidas tomadas e das lições aprendidas, o caso de Anne Lee continua a ressoar como um exemplo sombrio das falhas e podem ocorrer até mesmo nos sistemas mais bem estruturados. Sua vida, cheia de promessas e realizações, foi interrompida de maneira trágica, mas seu impacto permanece vivo na memória de todos que a conheceram e no esforço contínuo para prevenir as tragédias como essa que se repitam. Memoriais foram realizados em homenagem a Anne na Califórnia e em Nova York, enquanto sua família e amigos lutavam para lidar com a perda irreparável. Sua trágica morte permanece como um lembrete doloroso das vulnerabilidades que podem existir, mesmo em locais considerados seguros. Os motivos que levaram Clark a cometer o crime jamais saberemos, pois aparentemente ele nunca quis conversar sobre o caso. Anne estava quase concluindo seu doutorado e iria se casar em poucos dias com seu melhor amigo, porém, isso nunca chegou a acontecer. Hoje tivemos a história de Anne. Deixe nos comentários o que acharam do caso, e não se esqueçam de se inscrever no canal, comentar e ativar as notificações. Até a próxima!